Hoje em História, crianças, nós iremos falar sobre a ocupação da terra e a colonização do Brasil, né? No início da colonização, algumas pessoas, alguns portugueses que já eram bem ricos lá em Portugal, eles receberam alguns lotes de terras no Brasil. Mesmo eles sendo ricos, né, bem ricos, eles receberam essas terras no Brasil. Esses lotes de terras, crianças, que os portugueses receberam, eles foram chamados de capitanias hereditárias. E a pessoa que recebia esse lote de terra, essa pessoa era chamada donatários. Os donatários, eles eram os donos dos lotes de terras, por isso, né, esse nome, donatários. Essas pessoas que recebiam esses lotes de terras, elas podiam distribuir para outras pessoas o direito de usar aquela terra que ele ganhou, né? Ela podia usar a terra, plantar, essas terras então eram doadas para outras pessoas, né? Então, crianças, essas terras que eram doadas para outras pessoas, né? Ele era chamado de Seis Marias e quem recebia era chamado de seismeiro, certo? Então, observe, a terra era dividida duas vezes. Primeiro, ela era dividida em um lote bem grande, né? Chamado capitanias hereditárias. E o dono era chamado donatário. Aí ele pegava esse lote dele, né? Esse lote bem grande, e dividia de novo em lotes menores e doava para outra pessoa usar, né? Ele não passava a terra para outra pessoa, ele só dava o direito ali dela usar essa terra, certo? Então, essa nova divisão que ele fazia, essa nova divisão era chamada de seis-maria, certo? Cada lote de terra era chamado de seis-maria, esse lote menor, né? Distribuído aí pela segunda vez. E quem recebia o direito de cuidar desse pequeno lote era chamado de seismeiro, ok? No litoral da Bahia, a tia já falou para vocês, né, que litoral é a parte da terra que fica próxima ao mar, né? Então, lá no litoral da Bahia, muitos desses seismeiros, né, não habitavam nas terras, eles não moravam nelas. A maioria delas eram ocupadas por vaqueiros para criar o seu gado, para praticar a pecuária, ou por algum roceiro, né, ali que plantava pequenas plantações somente para o consumo da família. Geralmente, essas terras, quem habitavam nelas eram essas pessoas. Aí, com o tempo, muitos vaqueiros, né, que eram filhos de portugueses com índios, chamados mestiços, eles construíram fazendas de gado, que foram crescendo pelo interior, né? E a partir daí, foram surgindo alguns conflitos entre essas pessoas e o grupo de índios. Por que acontecia esses conflitos? Porque as fazendas, elas iam crescendo, né? E aí, esses vaqueiros iam se apropriando de outras terras, né? Eles pegavam outras terras ali para poder criar o gado deles ou para plantar suas roças. Só que essas terras que eles pegavam, né, a mais, elas já eram ocupadas pelos índios, né? E como os índios não queriam ceder as suas terras, né, com razão, as terras eram deles, eles começaram aí a ver esses conflitos, brigas entre eles, certo? Então, grande parte das terras que estão localizadas perto do rio Parnaíba, que onde hoje é o estado do Piauí, e também próximo ao Rio São Francisco, na Bahia, essas terras eram, em grande parte, ocupadas pelos índios Cariri, né? Que eles já viviam ali no local muito antes dos portugueses chegarem, né?
que aconteceu? Esses índios se reuniram, né, e formaram a Confederação dos Cariris, ou seja, eles se uniram para lutar contra os portugueses, né, contra esses colonos, porque eles não queriam que as suas terras fossem tomadas, né? Eles não queriam perder as suas terras, né? Que essas terras virassem aí fazendas de gado, de plantações. Então, por isso que os índios se revoltaram e começou aí a haver várias disputas, né? Porque eles não aceitavam. Então, crianças, por volta de 1686, essa revolta se espalhou pela região, né? E ela durou muitos e muitos anos. Ela foi até 1713, né? Quando então vieram as tropas de São Paulo para essa região aí do Nordeste e conseguiram derrotar os índios, né? Aí com essa derrota, as fazendas de gado avançaram, né? Elas cresceram e foram tomando mais e mais pedaços de terra, e os índios que sobreviveram ali, né, porque muitos morreram nos conflitos, os índios que sobreviveram foram catequizados. Que isso quer dizer, né? Eles foram catequizados na religião católica, né, que era a religião dos portugueses, e foram feitos também de escravos pelos portugueses. Alguns, né, uma minoria, conseguiram fugir e ir para o interior, mas quem não conseguiu acabou se tornando um escravo, né? Aqui nós temos uma pintura, veja bem, ó, detalhe de dança tapuia, né, de Albert Eckhout. Ela foi feita por volta dos anos de 1700, né? É uma pintura aí dos cariris, né? Os cariris, eles eram chamados de tapuias pelos não indígenas do grupo, né? Então, essa figura aí mostra a dança, né? Uma dança do grupo Cariri, que se reuniram para poder lutar contra os portugueses, para não deixar que suas terras fossem invadidas, ok? Então, vamos lá agora realizar as nossas atividades?